Seguindo aqui com a análise de motores CC, vamos dar uma olhada agora na relação entre, agora chegando em motores efetivamente, né? Aqui é mais específico para motores, que é mais comum, né? Falar da relação entre torque e velocidade em motores CC, certo? Aí isso vai depender, né, de uma coisa que a gente ainda não viu, né? Se a gente pegar o circuito equivalente do motor, tá? Então ele tem duas partes, né? Uma é o que a gente analisou melhor, né? Tem uns elementos aqui que a gente ainda não viu, a gente trabalhou muito com o EA, né? Que é a tensão induzida nas espiras, certo? Que vai depender da velocidade com que ele está girando, né? E as espiras em si vão ter uma resistência RA e as escovas também, só que as escovas têm mais um efeito não linear, que normalmente é modelado como uma tensão aqui, certo? Normalmente quando é utilizado como uma tensão constante, tá? Então aqui é a corrente IA, EA, então a corrente IA vezes EA, isso aqui é que vai gerar, né, a conversão de energia, no caso do motor. Só que além disso, a gente ainda tem um outro lado aqui, que é o enrolamento de campo, certo? Então que vai gerar o campo dos polos do motor, né? Que aí você tem as bobinas com a resistência específica delas, e por algumas razões, em vários deles você vai ter uma resistência ajustável aqui, né? Isso aqui vai permitir que você ajuste o fluxo magnético por polo no motor CC, né? Aí quando a gente tem um circuito dessa forma, que ele tem esses dois tipos de ligações, né? Isso gera 4 tipos de circuito, mas além desses 4 a gente ainda pode pegar essa parte todinha daqui e, ao invés de botar bobinas de campo, usar ímãs permanentes, certo? Então gera 5 tipos de circuitos de motor DC. Além disso, nas análises que a gente vai fazer, esses dois resistores aqui normalmente são simplificados para um só, já que eles estão em série, né? Então vai aparecer só como RF. E esse fator aqui, que é uma tensão normalmente pequena, perto de 1 volt, aqui que em motores de pequeno porte vai ser mais crítico, mas de todo modo é comum mesmo nos motores de pequeno porte. Isso aqui é simplesmente esquecido e a gente trabalhar aqui desta forma, tá? Então o enrolamento de campo ser só RF com LF, o enrolamento de armadura ser só a tensão induzida de armadura e a resistência da armadura. Vamos trabalhar com esse circuito simplificado. Como a gente vai ligar esse circuito, aí gera esses 5 tipos de motores, né? Então primeiro, motor feito sem enrolamento de campo nenhum, mas com ímã permanente, tá? Ímãs permanentes, eles têm uma limitação no fluxo que eles têm, né? Então você não tem um fluxo muito grande no ímã permanente, isso aí limita para motores de pequeno porte, né? Aí motores de excitação independente vão ser basicamente dessa forma. Você vai ter um VT, né, uma tensão de terminal aqui do lado da armadura, então isso aqui vai através das escovas ligar nas bobinas do rotor do motor, nas bobinas da armadura do motor, e outra tensão vai alimentar o campo do motor, né? Isso é pouco comum justamente porque você precisa das duas tensões separadas. O mais comum é você ligar essas duas tensões juntas numa só, o que gera esse tipo aqui em derivação ou em série. Então em derivação você vai ter o enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento de armadura, simplesmente isso, né? Podia ser em paralelo também, mas o nome normalmente usado é em derivação. E em série, quando você coloca o enrolamento de campo em série com enrolamento de armadura, e você pode ter uma conjunção desses dois, né? Ou então um enrolamento de campo misto, que uma parte ele está em série, outra parte está em paralelo, que aí é o motor CC tipo composto, tá? Como a gente vai fazer a análise aqui da função torque e velocidade, por enquanto nessa análise a gente vai considerar a tensão desse lá mais ou menos fixa, certo? Então a gente vai analisar esses três aqui juntos, como se fossem todos eles em derivação, porque a gente não vai fazer muita conta na parte do fluxo, na parte do enrolamento de campo, certo?
Então esses três aqui vai ficar juntos, vai analisar esse em série e composto, né? Então, em derivação, como eu já comentei, você simplesmente tem um enrolamento de armadura e em paralelo com ele o enrolamento de campo, um VT. A corrente que entra aqui é o IL e a corrente que vai para cá, a corrente, né, terminal, aqui é a corrente IL, a corrente da bobina, vai gerar o campo. Em alguns lugares você vai ver como IF também, né? Então a corrente de terminal, vou marcar aqui, corrente terminal, corrente de armadura e corrente da bobina, né? IL, aqui o IF, corrente de campo, certo? Separado dessa forma. Fora isso, a gente vai analisar basicamente só esse pedaço e aqui só considerar que isso aqui está gerando um determinado fluxo e trabalhar em cima desse fluxo, né? Fora isso, a análise deles vai ser mais ou menos a mesma, né? Então, esse em derivação, a gente for pegar ele aqui, analisar. Então, primeiro, pegar essa malha aqui, essa tensão de terminal VT, vai ser a tensão induzida EA, mais a corrente A, vezes a queda de tensão no resistor RA, certo? Aí vamos pegar aquelas duas equações que a gente tem lá no motor, né? Então, EA, né, a tensão induzida, é o K, aquela constante que vai depender do número de condutores, do fluxo por número de condutores, do número de caminhos de corrente, do número de polos do motor. Vamos olhar aqui só como essa constante, vezes o fluxo por polo, vezes ômega-m, a velocidade angular, e a outra equação, o torque induzido é o mesmo K vezes φ vezes a corrente de armadura. Então, se a gente pegar aqui o EA e o IA e transformar eles nos parâmetros ômega-m e torque induzido, a gente chega nessa equação daqui. E aí, trabalhando nessa equação, para a gente fazer a velocidade de rotação em função do torque induzido, né? Aí só pega, bota isso aqui igual a VT, né? Então a gente pode trocar, passar isso para o outro lado, Kφ ômega-m, né? Kφ ômega-m igual a VT menos botar o RA em cima aqui, menos RA sobre Kφ vezes o torque induzido, né? E aí, passando, dividindo o Kφ por baixo, chega aqui, VT sobre Kφ menos RA sobre Kφ ao quadrado, torque induzido, né? Ou seja, a relação entre a velocidade de rotação e o torque induzido num motor como esse fica simplesmente uma curva linear. Certo? Então aqui, velocidade de rotação, eu posso botar como no gráfico aqui, a gente pode mudar de unidade, né? O NM também aqui, e aqui o torque induzido aí, certo? Então ele vai ter um valor efetivo aqui. Em vazio ele vai trabalhar um pouco mais rápido do que esse valor efetivo, não, valor nominal. Em vazio ele vai trabalhar um pouco mais rápido do que esse valor nominal. E se você for aumentando a carga do motor, ou seja,
o torque ali, aí o sistema vai se ajustando seguindo essa linha, ele vai caindo linearmente a velocidade em função do torque induzido. Né? Isso é o comportamento básico desse tipo de motor. Tem outros fenômenos, né? O mais importante tem um efeito que quando você passa, a gente ainda não falou dele, quando você passa a corrente de armadura, né, você tem um chamado efeito de reação de armadura, que faz com que o fluxo diminua, porque de todo modo, corrente de armadura vai gerar um campo magnético ela mesma, certo? Então esse campo magnético acaba diminuindo o campo magnético total, e isso aqui acaba fazendo se eu diminuo o fluxo magnético, eu aumento o ômega m, então quando eu vou aumentando o torque induzido, que é linear com IA, né? Então eu vou aumentando o fluxo e aumenta nos dois parâmetros aqui da curva, né? Aumentando o fluxo. Aliás, aumenta o torque induzido, eu vou diminuir o fluxo, porque a corrente de armadura vai gerar um fluxo contrário, na lei de Lenz, né? Vai gerar o fluxo contrário, então eu vou diminuir o fluxo total. Se eu diminuo o fluxo aqui, o ômega m sobe, né? A gente vai chegar a calcular isso não, mas ele vai, essa reação de armadura seguiria uma curva assim, não fica tão reto no motor real, né? Mas esse é o comportamento básico aí do motor, né? A outra ligação, na outra possibilidade, é a gente pegar e colocar um enrolamento de campo em série na armadura. Eu botei o RA aqui só para simplificar. Aí vai acrescentar o LF e o RF. Quando eu aplico e o motor está em regime permanente, isso aqui não vai afetar o motor, a indutância em si não vai afetar o motor, só vai aparecer o RF, certo? Então essa equação VT vai ficar EA em regime permanente, eu não tenho queda de tensão aqui, se a minha corrente está constante, mais a queda de tensão nos resistores, IA vezes RF mais RA agora, tá? Então isso é a primeira coisa que muda. E segundo, a minha corrente de armadura é a minha própria corrente de campo, então eu posso dizer que meu fluxo é uma constante, sei, qualquer não, né? Obviamente vai depender aí do meu enrolamento de campo e tudo mais, como é meu, mas de todo modo dá para dizer que o meu fluxo é proporcional à minha corrente de armadura, né? Se a gente fizer a análise daqui, né? Então aqui está a mesma coisa que tinha lá no outro. Eu vou pegar aqui aquela equação do torque, aqui eu botei só torque para simplificar a vida, torque igual a K vezes Φ vezes IA, só que agora o meu Φ é C vezes IA, então isso aqui é igual a K vezes C vezes IA ao quadrado, né? Então meu torque, por conta disso daqui, ele fica proporcional à corrente de armadura ao quadrado, tá? E aí se a gente inverter, para a gente trocar aqui na equação, IA é igual a raiz quadrada de torque sobre KC. Vamos guardar esse resultado e vamos trabalhar em cima dessa equação como a gente fez do outro jeito. Então fazendo o passo a passo aqui. VT igual a EA, Kφ ômega m, mais IA, RA mais RF. Φ, troco de novo por C e A, né? Então agora eu tenho IA aqui e IA aqui. Vou pegar IA igual a raiz quadrada de torque sobre KC. Né? Então, VT é igual a raiz quadrada de torque KC, de torque sobre KC, vezes KC, então fica aqui raiz quadrada de torque vezes KC, vezes ômega m do lado de cá, ok? Eu multiplico esse termo daqui por esse, aí esse KC eu boto para dentro da raiz, e aí fica KC ao quadrado aqui em cima, cancela com esse, fica raiz quadrada de torque KC, ômega m, mais aí esse termo aqui direto no lugar do IA, raiz quadrada de torque sobre KC,
RA mais RF. De novo, quero pegar o ômega M em função do torque. Então vamos botar, passar esse lado aqui, deixar esse lado, passar esse lado, subtraindo aqui. Torque KC ômega M igual a VT menos raiz quadrada de torque sobre KC, RA mais RF. Raiz quadrada de torque KC, bota aqui dividindo. Certo? Então aqui embaixo eu tenho VT sobre raiz quadrada de KC, esse torque induzido, né? O torque KC direto ali embaixo. E quando eu divido aqui, aí o raiz quadrada do torque aqui corta com esse aqui. E eu vou ficar com raiz quadrada de KC vezes raiz quadrada de KC embaixo. Então fica o KC sem a raiz, né? Aqui do outro lado. Então VT sobre raiz quadrada de torque KC menos RA mais RF sobre KC. Tá? Então ele fica, tem uma constante aqui, fica proporcional a 1 sobre raiz quadrada do torque. Né? Então tem um comportamento bem diferente do outro. Depois a gente coloca. Não, dá para adiantar aqui. Certo? Então o meu motor derivação, ele vai ter esse comportamento aqui, ele vai ficar mais ou menos constante. Isso aqui pode variar mais ou menos o quanto ele cai a minha velocidade em função do meu torque, né? Mas ele vai ficar aí linearmente. O meu motor em série, a gente vai ter um comportamento assim. Aqui não está muito em escala um com o outro, não são motores equivalentes, não é só o formato da onda para a gente ver. Então o motor em série normalmente ele vai trabalhar aqui nessa região. Quando eu diminuo o meu torque, então se o meu motor trabalhar em vazio, ele tende a aumentar muito a velocidade. Em vários casos isso pode ser um problema, né? Você tem uma máquina girando a uma velocidade bem alta, é um problema. E à medida que eu vou aumentando o torque dele, a minha velocidade tende a cair para zero, né? Então, que chega a ser um problema também. Esse torque alto, né, com velocidades baixas, isso é interessante para a partida dele, ele vai partir mais rápido, mas consequentemente pode ser que ele vai também consumir mais corrente. E além do que, bom, e aí isso gera a modificação, que é o motor composto. Então o motor composto, eu vou ter o VT, aqui está ligado à parte de derivação. Eu separo meu enrolamento de campo numa parte em série e numa parte em paralelo com o meu enrolamento de armadura. Tá? Aí a minha corrente, aqui era para ser IT, IT igual a IA mais IF, feito em derivação. VT EA mais IA vezes RA mais RS. Aí botei RS aqui para diferenciar do RF daqui, RS de série. Tá? E o que eu vou ter agora é que, dependendo do tamanho dessas bobinas, né, eu vou ter o meu fluxo líquido, vai ser a soma do fluxo da parte em derivação, φF, o fluxo da parte série, φ série. Tá? Quando eu tenho meu fluxo total sendo a soma desses dois, aí eu tenho que um componente dele, para um determinado VT aqui, um componente desse fluxo vai ficar constante, outro componente vai variar com IA. Tá? Então eu vou ter esse comportamento aqui. Aqui está uma curva log-log, só para simplificar, né? Mas quando eu tiver uma corrente de armadura pequena, então aqui é corrente de armadura e aqui é fluxo por polo. Quando eu tiver uma corrente de armadura pequena, então meu fluxo série fica bem menor do que o meu fluxo em derivação, paralelo, e ele vai agir como se fosse um motor em derivação. Isso acontece justamente quando o meu torque é bem pequeno. E à medida que eu vou aumentando, né, aí o meu motor, o meu fluxo série vai ficar maior do que o meu fluxo paralelo, ele vai começar a agir mais como um motor em série. Tá?
E aí isso faz com que gere essa curva aqui intermediária, tá? Então ele não estoura aqui, ele não tem, se o meu torque fosse para zero, o meu motor série, pela equação, chegaria numa velocidade infinita. Certo? Esse aqui limita numa velocidade, porque para o torque zero, eu teria corrente zero, ele vai limitar na velocidade dada pelo enrolamento de fluxo. Meu enrolamento em derivação, meu fluxo vai se manter num determinado valor. E aí tem essa curva, tem algumas vantagens no ser não linear, e aqui ele tende para, em alto torque, ele tende para frear melhor do que, né, de uma velocidade cair mais do que o em derivação. Então tem essas vantagens do motor composto, apesar de aumentar a complexidade dele, né? E aí você tem toda uma análise de o quanto essa bobina gera de fluxo em relação a essa, qual é a relação entre o número de espiras das duas bobinas e qual é a relação entre as correntes que você tem dos dois para determinar qual é o fluxo. Então dá para variar muito quanto ele vai agir mais como um motor série e quanto ele vai agir mais como um motor em derivação, tá? Importante, principalmente no caso de motor, para tomar cuidado para você não inverter aqui os enrolamentos, certo? Para eles gerarem, né, o fluxo na mesma direção. Senão você vai ter o chamado motor composto diferencial, que aí o enrolamento série vai tentar gerar um fluxo contrário ao enrolamento em derivação, e aí esse motor fica instável. Ele vai ter uma curva que ele vai tender a aumentar a velocidade quando você aumenta o torque, né? O que é triste. Se você travar o motor, ele vai tender a forçar a aumentar a velocidade, isso vai aumentar ainda mais o torque, eventualmente isso vai dar problema, ele vai estourar em algum lugar, né? Então basicamente isso daqui né? Então aqui comportamento do motor em derivação, que é basicamente, para o tipo de análise que a gente está fazendo aqui, basicamente o mesmo comportamento, mas um motor CC de imã permanente, o motor CC de excitação separada, né? Então ele vai ter uma queda linear da velocidade com aumento do torque. O motor CC série, ele tem essa queda variando 1 sobre raiz do torque na velocidade, com essa tendência a velocidade estourar aqui quando chega para o torque próximo de zero. E o motor composto, então ele não estoura com um torque próximo de zero, e tem essa curva menos linear aqui, tem uma característica de partida melhor. Partida por quê? Quando eu tiver uma velocidade zero, eu consigo um torque mais elevado, né? Mas não tão mais elevado quanto o motor série, motor em derivação, né? E para torques pequenos ele aumenta mais a velocidade, então tem uma faixa mais melhor para você trabalhar aqui, uma derivada melhor entre o torque e a velocidade, que algumas aplicações é mais interessante, certo? Então, essa aula, a ideia básica disso era mostrar isso daqui, essa derivação, essa variação entre o tipo de ligação que você faz entre o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura no motor CC.